Imagine estar diante de uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, o Templo de Jerusalém. E aí você começa a ouvir Jesus, o seu mestre e amigo, prever não apenas a destruição dessa maravilha arquitetônica, mas também o fim de todos os tempos. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos lá em Mateus 24, versos 1 a 3. Eles estavam muito admirados com toda aquela beleza, grandiosidade que o templo emanava, só que aí Jesus foi lá e aproveitou esse momento para ensinar uma lição profunda sobre realidades eternas e sobre a natureza do próprio Deus. Os discípulos eles perguntaram a Jesus sobre quais seriam os sinais do fim dos tempos e da destruição do templo, porque eles pensavam que esses eventos estariam intrinsecamente conectados, ou seja, intimamente ligados. Se o mundo vai acabar, significa que o templo vai acabar. E claro, se o templo vai ser destruído, então significa que o próprio mundo acabou. Eles viam o templo como um símbolo da presença e da promessa de Deus ao seu povo. E a própria ideia de que algo tão sagrado e imponente pudesse ser destruído era algo totalmente inconcebível para eles, exceto como parte de um grande evento cósmico final e cataclísmico, ou seja, o fim de todas as coisas. E aí Jesus, na sua resposta, ele acaba não separando esses dois eventos, só que ele trata essas duas coisas como estando entrelaçadas. Ele indica com essa postura que ele tem que a destruição do templo seria algo que seria como um precursor, algo que viria um pouco antes, quase como uma miniatura, um microcosmo do fim dos tempos. E isso revela para a gente vários aspectos importantes sobre Deus e sobre a sua relação conosco. Primeiro, mostra para a gente que Deus está intimamente envolvido na história humana. Ele não está distante ou desinteressado nos eventos do mundo. A destruição do templo e os eventos finais da história são sim parte do seu plano redentor. É uma demonstração de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está no controle. Uma segunda lição que a gente tira dessa introdução é que essa abordagem de Jesus ensina pra gente que os sinais físicos e materiais, como por exemplo a destruição do templo, são apenas manifestações exteriores de realidades espirituais muito mais profundas. São só exemplos práticos ali, visuais, de algo que transcende o próprio plano, que a gente chama aqui do nosso plano humano, né? São verdades espirituais. Por isso são lembretes pra gente de que a nossa esperança não está nas estruturas terrenas, não está nos nossos grandes prédios, nas nossas grandes conquistas aqui nessa terra, né? Por mais impressionantes que sejam, né, as coisas que o ser humano pode construir, a promessa de Deus, a promessa eterna de Deus é muito maior do que isso. E é uma promessa de renovação e de restauração. Além disso, quando ele conecta a destruição do templo com o fim dos templos, né, Jesus está incentivando a gente a viver com uma perspectiva eterna. Pensar no futuro, pensar naquilo que está além dessa realidade temporal e finita que nós vivemos. E com isso a gente reconhece que as nossas ações, aquilo que a gente faz no dia a dia, tem um significado e tem consequências não apenas para o aqui e para o agora, mas também para a eternidade. E isso tudo desafia a gente a refletir sobre como nós estamos vivendo as nossas vidas, sobre quais são aqueles valores que a gente de fato prioriza. Será que são as verdades espirituais do reino de Deus? Ou é dinheiro, carreira, status, posses? Essa conexão entre esses eventos históricos, né, ou chamados aqui pelos teólogos de escatológicos, ou seja, sobre os últimos acontecimentos, ele também acaba sublinhando, destacando pra gente a paciência e a misericórdia do nosso Deus. Deus ele dá pra gente sinais, advertências, porque ele deseja que ninguém pereça. Então, ele avisa todo mundo das coisas que vão acontecer para que todos possam pensar sobre isso, refletir sobre isso e acabem chegando ao arrependimento. Por isso, cada evento, cada sinal é uma chamada de amor para nos voltarmos para ele. Muitas pessoas acabam achando que saber sobre a realização de uma profecia ou saber sobre os eventos finais dá pra gente uma vantagem no sentido de conhecimento. Ah, eu sei sobre o que vai acontecer, eu sei todas as revelações proféticas. Tudo bem, parabéns. Mas e o que isso gera de transformação na sua vida? Você se torna uma pessoa mais amorosa, mais piedosa, mais graciosa, mais refletora do amor de Deus? Ou você é simplesmente alguém arrogante, orgulhoso, porque você sabe de coisas que as pessoas não sabem?
Então, pense nisso. A lição de Mateus 24, ela vai muito além de uma profecia sobre pedras, sobre edifícios. É uma revelação do coração de Deus e está profundamente envolvido na nossa realidade, né, guiando toda a história humana para um clímax de redenção e de restauração. Nos momentos de incerteza, de mudança, lembre-se de que Deus está conosco, Ele está nos chamando para uma esperança que transcende a nossa realidade imediata. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como é que essa perspectiva sobre os eventos finais, sobre as promessas de Deus, afeta a sua vida aqui, agora, hoje? Será que elas afetam de fato a sua vida? E se sim, compartilhe as suas reflexões aqui nos comentários para que outras pessoas também possam ler. Dê um like aqui no nosso vídeo se você por acaso encontrou alguma esperança, algum encorajamento, né, nesse conteúdo. E não se esqueça de compartilhar também essa mensagem, esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ser encorajadas por essas palavras. Vamos juntos manter os nossos olhos na eternidade enquanto nós navegamos pelas complexidades dessa vida.